nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Nesta oitava de Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus Cristo para essa terra, um dia depois da celebração do seu Natal, celebramos o martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir. Celebramos, logo após o nascimento de Cristo para essa terra, aquele que nasceu para o reino dos céus. E o Evangelho de hoje nos mostra justamente essa realidade, porque o nascimento para o reino dos céus é uma obra do Espírito que é começada nessa terra. Jesus nos exorta no Evangelho que nós seremos levados diante de muitas pessoas, diante de governadores, de reis. E isso significa que a obra do Espírito Santo é uma obra onde Ele nos conduz aonde Ele quer, para que nós possamos dar testemunho. Depois, Jesus vai nos exortar para que nós não se preocupemos em preparar o que falar ou o que dizer, porque é o Espírito Santo que falará por meio de nós, porque é o Espírito Santo que é a verdadeira testemunha. É Ele que em nós nos dá a capacidade de testemunhar, de falar, de proclamar, mas principalmente de viver aquilo que nós pregamos. Por isso que nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo, nos abrir a essa obra da graça de Deus, porque é Ele que vai preparando todos os lugares, porque quando nós somos enviados a um lugar para testemunhar, Ele mesmo já foi à frente e preparou o coração e abre a alma daqueles que nós vamos encontrar, para que essas pessoas, contemplando o nosso testemunho, e não só um testemunho pelos nossos lábios, pelas nossas palavras, mas principalmente um testemunho que vem através da nossa vida, principalmente através da nossa perseverança na fé diante das adversidades, o Espírito Santo nos leva aonde Ele quer, para que possamos anunciar aqueles que Ele já preparou. Por isso que nós precisamos ser dóceis a essa graça divina, porque é o Espírito Santo que fala através de nós. E o Espírito Santo fala através de nós porque nós não sabemos o que falar, o que testemunhar, porque Deus mesmo sabe aquilo que é necessário que as pessoas escutem, que as pessoas vejam, que as pessoas contemplem em nossa vida. Por isso que nós precisamos ser dóceis a essa obra da graça divina e permitir com que Deus realize esta obra através de nós. E o efeito dessa obra, o grande fruto dessa obra que se realiza na nossa vida e através da nossa vida é a nossa perseverança. Essa perseverança que pode nos levar diante até do martírio.
o martírio de entregar, de derramar o nosso próprio sangue, como fez Santo Estevão. E Santo Estevão dá um testemunho não só da obra de Cristo, da Boa Nova, que é o anúncio da palavra, mas ele tem uma atitude em seu martírio muito bela, porque ele pede perdão a Deus por aqueles que estavam realizando aquele mal contra ele, para que aquelas pessoas não fossem condenadas por aquele mal. Veja que Santo Estevão, ele dá o perdão àquelas pessoas, ele liberta aquelas pessoas para que não sejam condenadas por causa daquela má obra contra ele. Por isso que a obra do Espírito Santo é uma obra de salvação, que é realizada de diversas formas, que muitas vezes nós não entendemos, mas nós precisamos permitir-nos ser movidos por essa graça, para que essa obra verdadeiramente se realize na nossa vida e possa gerar esse grande efeito e esse grande fruto que é a perseverança. E por isso que Jesus, no final do Evangelho, vai dizer: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Porque a perseverança é o verdadeiro fruto do Espírito Santo, aquele que nos dá a capacidade de permanecer firmes em nossa fé, independente das nossas dificuldades, das nossas debilidades, mas nos faz perseverar firmes, porque é no caminho que nós vamos nascendo para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Estevão, rogai por nós.